Vocês acompanharam aqui, e a gente pede para você que faça um acompanhamento, criticou, certo ou não? A entrevista que o Fraga e eu fizemos com o Fernando Haddad. É a primeira entrevista da série Entrevistas aqui com candidatos a presidente da República, ok, não? Veja, por exemplo, alguns pontos dessa entrevista que a nossa equipe separou para você. Com 1 mês e meio de governo na Prefeitura de São Paulo, eu fui informado pelo meu secretário de obras que a principal obra dessa empresa na cidade de São Paulo, uma obra de mais de R$1 bilhão. Quem contratou isso? O governo anterior. Desculpa. O governo Kassab. Kassab, tá. Isso. É só para saber que eu estava me perdendo. Então, o Kassab contratou a obra? Isso. Superfaturada? Superfaturada em 30%. O que eu fiz? Cancelei a obra. Ou seja, eu tenho a prova de que eu contrariei o principal interesse da UTC na cidade. Com 1 mês e meio de governo, cancelo a obra, economizo 300 milhões para a cidade de São Paulo. O empresário contrariado tenta se vingar e o Ministério Público, ao invés de proteger um executivo honrado, vai na onda do empresário para se vingar de mim. Eu falo como vice e como advogado do Lula. Eu vou defender o Lula até o último recurso. Lula e outros estão presos, condenados depois de segunda instância. Né? Nós fizemos um cálculo aqui, se isto aqui cair, de cada 5 presos, 1 vai ser posto em liberdade. Como o sistema prisional do país tem mais ou menos 600 mil pessoas, nós teríamos 100 mil pessoas deixando a cadeia depois de condenado em segunda instância. Qual é a sua avaliação disso? A minha avaliação é que a prisão em segunda instância jamais poderia ser automática. Porque a Constituição, ela estabelece que você só pode ser considerado culpado depois da sentença transitada em julgado. A Constituição diz, você só pode ser considerado culpado depois que você não tiver mais recurso. Porque se você tem um recurso, a Justiça pode rever a tua situação. Muito bem. Em alguns casos, o Supremo disse que a regra pode ser excepcionalizada. Por quê? Quer dizer, o excepcional seria prender depois de condenar em segunda instância. Há criminosos de alta periculosidade. Você não pode deixar serial killers na rua porque não foi condenado em última instância. A lei não é igual para todo mundo, Fernando? Não, mas você tem prisão provisória, você tem prisão preventiva, ou seja, a própria lei estabelece casos em que realmente deixar o sujeito na rua vai ser um perigo para a sociedade. Num estado, uma família não pode mandar na TV de maior audiência, na rádio de maior audiência, no jornal de maior circulação, simultaneamente. Bom, também na primeira parte do jornal, você viu a entrevista por inteiro, outros temas foram também tratados. Temas que fazem parte do programa de governo, não só do PT, faz de todos os outros. Por exemplo, educação, segurança, tributo e os candidatos também agora têm dado uma cotoveladinha nos bancos. Dá uma olhada. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nenhum estado brasileiro, atingiu a meta IDEB de ensino médio. E mais, quando eles fazem a avaliação por estágio, sim, matemática, só 5% dos alunos sabe a matemática daquele período que ele está estudando. Português, deu 97%. Vamos ver. Então, quer dizer, o que vocês fizeram, que os governos fizeram, seu e outros, não teve nenhum resultado, quer dizer, nós estamos no fundo do poço. Vamos lá. Quem criou o IDEB? Fui eu como ministro. Parabéns, né? Parabéns, mas o IDEB está botando isso aqui, ó. Calma, eu criei o IDEB e a cada 2 anos eu criei uma meta até 2021. No meu tempo de ministro, eu cumpri todas as metas do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do ensino médio, enquanto eu era ministro. Depois você saiu, todas. Depois que você saiu, o seu partido continuou no governo. Quer dizer, aqueles que o sucederam não continuaram com a sua política, mesmo pertencendo ao PT? Alguns anos depois que eu saí, continuaram sendo cumpridas as metas. No Fundamental 1 até hoje. A meta do Fundamental 1 está cumprida. O que o PT vai fazer de diferente do que fez
para resolver esse problema? Olha, nós tomamos uma decisão bastante ousada. Nós vamos federalizar alguns crimes, sobretudo ligados a organizações criminosas. Ou seja, o crime que transbordou as fronteiras do Estado passam a ser da competência da União. Por exemplo, o PCC. PCC, o governo de São Paulo não deu conta. Não deu conta. O que aconteceu? O PCC cresceu, ficou mais forte do que o governo do Estado. Hoje está em outros estados. Não adianta a gente cobrar os governadores do Nordeste, do Centro-Oeste, a combater uma organização que é nacional. Quanto mais juros o banqueiro cobrar, como ele ganha muito dinheiro, cobrando muitos juros, mais imposto ele vai pagar. Ele vai pagar um imposto progressivo. Em compensação, quanto menos juros ele cobrar, menos imposto ele vai pagar. Com isso, nós vamos forçar os bancos a diminuir as taxas de juros. E você vai cobrar esse imposto na origem ou no destino? Porque essa é a questão central. Por isso que os governadores não querem. O Estado produtor que tem medo de perder vai ter a garantia da União de que ele pode comprar o pacote porque ele não vai perder receita real. Nós vamos dar a receita que ele tem, mas a inflação todo ano garantida. E se for a mais, a mais.